Da igreja, a paz do Senhor. Sente-se. Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade, a liderança da UFADES, na pessoa da diaconisa Fabiana. Obrigado pelo convite, podermos estar aqui. Aos nossos pastores, presidentes que aqui estão, gratidão e obrigado mais uma vez pela confiança de estarmos aqui assumindo este púlpito. Eu quero convidar a você para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. O livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Glória a Deus. Quero agradecer pela companhia da minha muito amada esposa. Bem, meu filho não quis nem saber de vir para cá, viu? Saber só do Morro Azul agora. Rapaz, vamos comigo, se orar por mim, eu oro daqui. Amém. Capítulo 18 de Jeremias, versículo 6, apenas. Vamos ler a parte B deste versículo, que diz assim: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eis que, versículo 6, parte B. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó igreja Shekinah. Vamos lá falar dessa forma, irmãos, para entendermos que isso está sendo aplicado hoje para as nossas vidas, para nós, para a igreja Shekinah. Eis que, como barro na mão do, assim sois vós na minha mão, ó igreja Shekinah. Glória a Deus. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu fico mais impressionado da maneira tão profunda, tão reveladora, que Deus fala conosco, mas de uma forma às vezes tão simples. Quando nós olhamos o texto do profeta Jeremias, capítulo 18, eu me impressiono a maneira que Deus quer transmitir uma mensagem para o seu povo. Ele não busca como uma semelhança, como uma ilustração. Ele não busca os reis, ele não busca os príncipes, ele não busca os nobres. Não, senhores. Geralmente ele busca pastores, cuidadores de ovelhas, lavradores. Aleluia. E no profeta Jeremias 18, quando Deus quis transmitir uma mensagem ao seu povo, ele então busca um oleiro, busca uma atividade do oleiro. Ele fala ao seu servo, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Então é impressionante o fato de Deus olhar para um oleiro na sua olaria, na sua tarefa do dia a dia, no seu sujar de mãos, de pés, porque era bem artesanal. Não é como hoje nós conhecemos e funciona, mas muito artesanal. Havia lama, havia sujeira, havia barro. Então Deus olha para o oleiro, olha para a tarefa do oleiro e manda o seu servo dizendo: vai até lá, porque lá eu te farei conhecer a minha vontade. E eu fico impressionado com isso, queridos, porque Deus,
quando Ele quer falar conosco, Ele vai se utilizar muitas das vezes de coisas simples, pastor Pedro. Eu não esqueço do testemunho dos irmãos que vieram cantar numa festividade de mulheres aqui, do pai deles, querendo uma resposta de Deus, querendo uma confirmação de Deus. E Deus usou um beija-flor para trazer uma resposta e uma confirmação para ele. Quantas vezes Deus tem tentado falar conosco? Quantas vezes no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu afazer, nas suas atividades, quantas vezes Deus tem tentado se comunicar comigo e com você? Mas nós, muitas das vezes, estamos esperando uma manifestação sobrenatural, que os céus se abram, que alguém venha marchando, batendo os pés de lá para cá, para botar a mão na sua cabeça. E muitas das vezes, Deus está querendo usar um fato do dia a dia, um acontecimento que está diante dos seus olhos, algo que acontece na sua própria casa, para falar comigo e com você. Então Deus, querido, eu fico impressionado com essa maneira de Deus trabalhar, e de Deus querer falar com o homem, e de Ele se utilizar de coisas comuns, de coisas simples, para nos trazer uma mensagem aos nossos corações. Quando eu olho esse versículo, quando o Senhor diz: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, eu posso entender, queridos, que a Escritura, ela quer construir aqui algumas ideias para mim, para que eu possa entender o que é isso. Como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Uma das primeiras ideias que o Senhor me faz entender aqui, queridos, e eu quero compartilhar convosco, é de que nós não passamos de barro. A primeira ideia é de que eu e você não passamos de barro, argila, não passamos de pó. Essa é a nossa estrutura existencial. Pó, barro, é a nossa estrutura física. O homem, queridos, ele possui a formação nossa. Os irmãos da escola bíblica sabem perfeitamente que o homem, ele possui a sua composição de duas partes: a parte material e a parte espiritual. A parte material é essa que você está vendo, cada um com a sua fisionomia, com a sua aparência, com a sua formação, uns maiores, outros menores, uns mais estreitos, outros mais largos, um do pé grande, outro do pé mais pequeno. Mas essa é a nossa formação, a nossa estrutura física, a qual Deus nos formou. Então toda essa estrutura, irmãos, nós temos que entender que ela não passa de pó, que ela não passa de argila, e essa foi a matéria-prima que o próprio Deus se utilizou para nos formar, para nos criar a partir do primeiro homem, que é Adão. Quando nós vemos em Gênesis 2:7, nós temos escrito: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Essa é a nossa formação, essa é a nossa estrutura de cada um de nós. Gênesis 3:19 vai dizer: porquanto és pó, e ao pó tornarás. Eu quero que você entenda isso. Eu e você não passamos de barro, eu e você não passamos de pó, eu e você não passamos de argila. Então muito cuidado quando você quiser levantar o seu nariz muito alto, de achar que é melhor do que o outro, porque eu e você somos compostos da mesma matéria, pó, barro. E que se eu e você formos chamados hoje, a minha família e a sua só vai ficar no máximo 2 dias, e olhe lá conosco, porque tem que enterrar, porque a coisa fede. Então quando você olha para o seu semelhante, olha para o seu irmão, eu quero que você compreenda que a mesma estrutura dele é a sua, a mesma estrutura física, a mesma estrutura material que ele tem, você tem. Existia uma brincadeira que os irmãos mais antigos faziam, e os jovens, quando tinha algum membro, algum jovem querendo, ser melhor do que o outro, e aí eles usavam a seguinte expressão: te humilha, pó. Te humilha, pó. Te humilha, pó. Porque essa é a tua composição, essa é a nossa estrutura. Nós não passamos de pó.
E os próprios cientistas já detectaram isso, que existem elementos do barro no homem, pelo menos 23 deles, que estão presentes em nós. Hidrogênio, carbônio, oxigênio, cálcio, ferro, nitrogênio, sódio, magnésio, ferro. Nós temos essa composição em nós, mostrando-nos que a palavra de Deus é verdadeira. Mas tem muita gente que não está ligando muito para isso, porque ele acha que ele é imortal, ele acha que ele é de ferro, acha que ele é de ouro, ele é imperecível. É só você dar uma olhada para você. E aqui tem 2 lições que nós aprendemos nessa questão da nossa estrutura, pastor Pedro. A primeira lição é só nós olharmos para alguns irmãos aqui já. Dá uma olhadinha para alguns. Os cabelos já estão brancos, pastor Carlos, né? A pele já começa a mudar, e pode botar creme, pode botar à vontade, que não vai ter jeito não. Você consegue manter até um determinado tempo, mas tem hora que não vai ter mais o que fazer. Ela vai começar a mudar, né? Justamente para mostrar para mim e para você a dificuldade do caminhar, pastor. A gente vai começando a ter algumas dificuldades de levantar a mão, de fazer alguns movimentos que outrora a gente fazia na maior tranquilidade, porque o nosso corpo vai envelhecendo, a estrutura material, ela vai começando a entravar conforme o tempo vai passando. Então essa é uma lição que eu e você precisamos trazer dentro dos nossos corações, que nós somos frágeis, nós somos perecíveis, nós estamos sujeitos ao tempo, e o tempo não está parando não, ele está rodando a cada minuto, cada segundo. Mais um ano está terminando, significa que você está ficando mais um ano mais velho. A tua estrutura já começa a mudar. Então nós percebemos o desgaste, irmão. Se chamar alguns irmãos aqui dos 50, para ele fazer uma baixadinha, botar a mão lá na ponta do dedo, do pé, sem curvar, ele não consegue mais. Alguns ainda conseguem, exercício, alguns estão se cuidando, né? Academia, exercício, e aí estão mexendo essa estrutura, mas mesmo assim ela vai envelhecer, porque esta é a nossa formação. Deus nos criou do pó, e essa estrutura, com o tempo, ela vai envelhecendo. Mas tem uma segunda lição que eu aprendo aqui, queridos, eu acho importante demais isso. Foi descoberto que existem pelo menos 200 tipos de barro, pastor, né? Há pelo menos 200 tipos de argila no mundo, né? No globo, mas apenas dessas 200, apenas 8 delas são argilas especiais, nas quais se pode fazer um vaso de qualidade. Apenas 8. E aqui tem uma lição para nós, queridos. Tem uma lição importante. No meio dessas 200, há 8 separadas especiais. E eu quero dizer uma coisa para você, cuja estrutura é pó, é argila, é barro. Deus, o oleiro eterno, escolheu essa argila que está aí. Deus nos escolheu essa argila, este pó imprestável, este pó descartável. O Senhor olhou para nós e nos separou entre tantos, para sermos um barro, mas um barro nas suas mãos. O Senhor escolheu a melhor argila, o melhor pó, aleluia, o melhor barro, para que o nome dele não somente fosse glorificado, mas que este barro fosse um transportador da manifestação da glória de Deus. Quantos de nós não somos usados pelo Senhor para alcançar vidas para o reino de Deus? Pessoas que nós olhávamos e está perdido, pessoas que nós enxergávamos e não tem mais jeito, mas Deus usou muitas das vezes uma palavra através dos seus lábios, uma canção através dos seus lábios, uma leitura bíblica através dos seus lábios, uma oração através dos seus lábios. É a argila escolhida para glorificar o nome do Senhor.
Oh, aleluia. Nós somos escolhidos. Jesus já disse: não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós. Você entende isso, irmão? Há 28 anos o Senhor me escolheu e eu estou aqui, entendendo o que o Senhor quer de mim. Aleluia. A segunda ideia que o texto me faz entender, queridos, é a seguinte: é a de que como barro, escute, como barro nós estamos como barro na mão do oleiro, assim também nós estamos em forma. Primeiro, nós não passamos de barro, porque é o que o texto diz: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós. Então, como barro, nós também estamos em formação. Nós estamos em adequação. Nós estamos em aprimoramento. Nós estamos sendo criados a cada dia pelo próprio Criador, porque nós somos feitos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então o Senhor pegou esse barro, entre os outros barros, separou, preparou, e está agora trabalhando ele, formando ele. É por isso que você às vezes não entende: mas por que eu ainda não sou aquilo? Por que eu não consegui isso aqui? Por que eu não alcancei isso aqui? Porque você e eu estamos em formação. Nós estamos em aprimoramento, queridos e amados irmãos. Porque o que está lá na roda, o que está na roda do oleiro, o que está na mão do oleiro é o barro. Sou eu e você. E a cada mover do oleiro, irmão, a cada toque do oleiro, ele vai formando o vaso conforme ele deseja. Ele vai dando identidade para ele. Ele vai dando cara, no nosso linguajar, cara para aquele vaso. É um barro, mas ele começa a formar em um vaso, porque o que começa é barro, mas o propósito do Criador é torná-lo um vaso. Você não quer ser vaso? Pastor, eu quero ser um vaso. Pois é, Deus está trabalhando. Aleluia. É as mãos talentosas do Eterno que estão sobre nós, queridos. As mãos de Deus estão sobre nós, em nós, através de nós, porque as mãos dele nos cercam em todos os sentidos, por dentro e por fora e por dentro, porque esse é o agir sobrenatural de Deus em nós. Então as mãos do Criador, as mãos do Eterno estão sobre nós, para dar identidade a cada vaso. Era só barro, mas ele começa a formar cada vaso para a sua glória e para a sua devida utilidade. Há vasos grandes, há vasos pequenos, há vasos lindos, há vasos mais modestos, mas todos são vasos preparados pelas mãos do grande oleiro. Porque às vezes você não sabe tocar, mas você ajuda a tocar. Às vezes você não sabe cantar, mas você ajuda a cantar. Às vezes você não sabe pregar um sermão, mas você ajuda dando glória a Deus. Você ajuda orando, aleluia. Nós estamos em formação para sermos vasos, aleluia. E eu acho impressionante, pastor Roberto, é que quando o Senhor vai falando no texto, que ele está trabalhando, pastor Carneiro, ele está trabalhando o barro, porque o que tem ali é um barro, é um monte de barro naquela mesa. Mas o que eu acho incrível, irmãos, e isso é uma coisa assim que me deixou, maravilhado, é porque ali em cima tem um barro, mas quando o oleiro começa a passar as mãos naquele barro, ele vai dando forma a um vaso. Onde estava esse vaso, irmão? Aonde estava esse vaso? Aonde estava esse vaso? Na mente divina, na memória de Deus. Ele pega, o Deus é o artista por excelência. Para alguns podia ser só um barro, mas para o oleiro é um vaso. Para alguns podia ser só um monte de barro, de sujeira, mas para o oleiro vai ser uma obra de arte. Nós somos a obra de arte do Criador, aleluia.
ainda éramos barros imprestáveis, inúteis, mas o grande oleiro da nossa alma já via você aqui hoje, aonde você está, para glorificar o nome dEle. Eu era um menino, querido, perdido, um jovem perdido, não tinha esperança de nada, sem perspectiva nenhuma, mas o grande oleiro da minha alma, ele já olhava aquele barro ambulante deste mundo, e ele já enxergava: vou fazer um vaso, vou fazer um vaso, vou fazer um vaso, vou fazer um vaso. E quando ele toma esse barro, ele vai moldando o barro para que seja um vaso, porque o vaso já está na mente de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: quando Deus olha para você, Ele não olha como o homem olha. Alguns estão olhando e dizendo: não presta. Alguns estão olhando e dizendo: não vai. Alguns estão olhando e estão dizendo: não prospera. Alguns estão olhando e estão dizendo: não vai dar certo. Alguns estão olhando e estão dizendo: não vai construir, não chegará a lugar nenhum. Mas o oleiro já tem na sua mente uma obra a realizar. Aleluia. Eu gosto, porque quando o Senhor fala para Samuel, ele diz assim: vai, Samuel, porque eu já escolhi um homem segundo o meu coração. Samuel vai, chega na casa de Jessé, chama os filhos, atletas de Jessé, e o Senhor diz: não, mas cadê o homem? Cadê o homem? O Senhor disse que tinha um homem segundo o teu coração. Cadê o homem? Acabaram-se os jovens desta casa, os homens desta casa. Não, ainda falta um. Quem? O menino que está lá no campo. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não enxerga um menino, Ele enxerga um homem. Ele não enxerga um monte de barro, Ele enxerga um vaso, para a glória do seu santo e soberano nome. É o que nós somos, igreja. O Senhor olha para nós e nos vê seus filhos. Nós éramos criatura e Ele olhava para nós: vai, é meu filho, é minha filha, é meu filho, é minha filha, porque esta é a mente de Deus. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento, ou seja, que todos se tornem filhos de Deus, porque esta é a mente, é o projeto de Deus, que quer que todos os homens sejam salvos, sejam filhos de Deus. Esta é a mente de Deus. A mente dos homens é uma coisa, o que importa é a mente de Deus, irmão. Por isso não se importe com o que o homem fala, se importe com o que Deus fala. Leve a sério ao que Deus fala através da sua palavra. Terceiro lugar, irmãos, a terceira ideia que o texto me transmite, me faz entender, glória a Deus, é de que este vaso, em formação, ele carrega em si mesmo as marcas daquele que o formou. O barro está nas mãos do oleiro. O oleiro trabalha o vaso. E o texto sagrado de Gênesis vai dizer que Deus fez o homem a sua, 1:26. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Ele é o grande oleiro, o oleiro eterno. Então Ele deixou as marcas dele na sua própria obra-prima, porque o homem, o ser humano, é a obra-prima da criação de Deus. E Deus imprimiu, as mãos do oleiro estavam ali, havia o toque do oleiro, as digitais de Deus ficaram em nós. Nós trazemos, você já olhou para o seu polegar? Isso aqui já é falado tanto, né? Você já olhou que você tem algo único que ninguém tem? A sua digital, ela é única. Essa marca é única em você, ninguém mais tem, só você. É único, exclusivo, só teu. Veja a exclusividade de Deus para com a sua criação. Então Deus, ao criar o homem, Ele deixa as suas marcas no próprio homem. Deus transmitiu estas marcas
Por exemplo, a consciência moral é a marca de Deus em nós. O homem sabe o que é bom e o que é ruim. O homem sabe o que é certo e o que é errado, o bem e o mal. Isso é a consciência moral, é uma marca de Deus em nós. A outra marca de Deus em nós, que ficou resultado do seu toque, de ser feito a sua imagem e semelhança, é uma consciência espiritual. A Bíblia diz que Deus pôs a eternidade dentro de nós. Todo homem, toda mulher anseia pelo espiritual. Até mesmo os homens mais pagãos que existem, que nunca conheceram a Bíblia, mas dentro deles, eles anseiam pelo espiritual. Eles querem adorar um ser superior, eles querem adorar um Deus. Por quê? Porque Deus colocou esta eternidade dentro de nós, e há um anseio na alma do homem a respeito da eternidade. Perguntas que não têm respostas, porque essas respostas encontram-se unicamente em Deus. A sua alma jamais será satisfeita se você não se voltar para Deus. Você jamais será realizado com relação à tua alma se você não se voltar para Deus. Somente Deus pode preencher a tua alma, esse vazio existencial. Quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim. Em Cristo sabemos quem somos, sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. Aleluia! Porque Deus colocou a consciência espiritual em mim e em você. Foi o resultado do toque de Deus em nós. Quando eu era criança, irmão, criança mesmo, acho que 7 anos, eu tinha uma pergunta que me inquietava. Quando eu morrer, o que vai ser? Criança, 7 anos. Eu cheguei para minha mãezinha e disse: mãe, o que acontece depois que a gente morre? Consciência espiritual, mesmo sem conhecer a palavra de Deus. Mas havia essas perguntas, essas questões dentro de mim, porque foi Deus que nos marcou com esta consciência. Essa marca está presente em mim e em você, na mais tenra criança, jovem, adolescente, adulto, não importa a idade. Deus colocou esta marca dentro de mim e de você. Por que as pessoas procuram orar? Porque elas sabem que existe um Deus que pode responder. Por que as pessoas buscam a palavra de Deus? Porque elas sabem e entendem que ali existe uma resposta para as suas questões da vida, porque elas querem acertar, elas não querem errar. Nós não queremos errar, queridos, nós queremos acertar a cada dia. Há erros, mas o propósito de um cristão é acertar sempre e todas as vezes. Por quê? Porque é uma consciência em nós espiritual. Então Deus, ao trabalhar em nós, queridos, Ele foi colocando essas suas digitais divinas, foi colocando a sua marca em nós. E isso é algo importante, porque isso aponta, queridos, para um cuidado de Deus para conosco. Deus cuida de nós. Deus não trabalha em nós de qualquer maneira. Deus não nos chacoalha de qualquer maneira. Deus não nos joga no chão e nos pisa. O trabalhar de Deus é com as suas mãos. Mãos aponta para cuidado. Mãos aponta para sustentação. Mãos apontam para proteção. Mãos apontam para defesa. Mãos apontam para socorro. Mãos apontam para auxílio. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor é o nosso braço forte. Aleluia! E no braço estão as mãos de Deus. Elas estão em nossa volta, cuidando
cuidando dos detalhes necessários para a nossa existência nesta vida. Não se desespere, você tem um oleiro que está cuidando de você. Não se preocupe com algumas coisas que estão saindo do lugar, mas você permaneça na mesa do oleiro e nas mãos do oleiro, porque se quebrar no trabalhar do oleiro, vai continuar nas mãos do oleiro. Não se quebre lá fora, se quebre nas mãos do oleiro. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Quando você achar que sabe muito, se humilhe. Quando você achar que sabe pouco, se humilhe. Quando você achar que já alcançou, se humilhe. Quando você acha que não alcançou, se humilhe. Porque, queridos, o resultado de se humilhar debaixo da potente mão de Deus é que ao tempo dele, segundo o seu propósito, ele há de exaltar os seus. Nós estamos guardados, protegidos pelas poderosas mãos de Deus. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Não se esqueça que você é barro, é frágil. Não se esqueça que Deus escolheu este barro frágil. Não se esqueça que o Senhor já estava trabalhando em favor da sua vida, mesmo antes de você imaginar. Deus já tinha uma idealização de quem você seria. Jovens, Deus já sabe o que vocês serão, mas permaneçam nas mãos do oleiro. Há vasos de honra, mas a Bíblia diz que também há vasos, porque há vasos que infelizmente acabam desonrando aquele que o for, segundo a sua vontade, seus propósitos. Mas que nesta noite, eu e você entendamos que nós somos barro, e de que este barro precisa estar sempre, continuamente, nas mãos do grande oleiro da nossa alma. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Aleluia. Eu quero ser, Senhor amado, como barro nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Senhor, aqui estamos diante de Ti, Pai. Alguns de nós, Senhor, alguns entre nós, chegou até aqui, ó Deus, neste lugar, neste último mês deste ano, Senhor, completamente, ó Deus, quebrado, completamente moído, Senhor. Alguns dizendo que estão apenas o pó e a cinza, e é tudo o que está restando neles. Mas, Senhor, eles vieram ao lugar certo, eles vieram à Tua olaria, Senhor. Tu és o bom oleiro. Refaz, Senhor, esta vida, Pai,
que está despedaçada, que viu os seus sonhos, Senhor, serem destruídos, que viu as suas expectativas de vida serem quebradas, Senhor, que estão chegando, ó Deus, no final de 2024, Senhor, se arrastando, ó Pai, porque foram, ó Deus querido, maltratadas pela vida. Mas Deus, Tu és o Deus que trabalha em nós. Que as Tuas mãos levante este homem, esta mulher, Senhor. Que as Tuas mãos poderosas, ó Deus, comece a moldar de dentro para fora, ó Pai. Ergue a alma desta pessoa, levanta a alma desta pessoa, devolve a alegria desta pessoa, devolve o gozo desta pessoa, estabelece o júbilo desta pessoa. Deus, reestrutura, Senhor, por dentro, ó Pai, levanta as emoções desta pessoa, põe no devido lugar, ó Deus, com as Tuas mãos talentosas, Pai, a vida desta pessoa, ó Deus, porque mudando dentro, por fora se transformará, transformando dentro, por fora, Senhor, refletirá a mudança que Tu tens feito no interior deste homem e desta mulher. Ó Deus, forma Teus filhos, meu Pai querido e santo, no vaso que Tu desejas que eles sejam, Senhor. Que não sejam a vontade nossa, que não seja a vontade deles, mas que seja a Tua vontade. Nos ajude a descansar, ó Deus, nos ajude, ó Pai, a permanecer nas Tuas mãos, Senhor, para continuarmos sendo cuidados, mesmo caindo, mesmo quebrando-se, mas permanecendo nas Tuas mãos poderosas. Deus, visita Teu povo, Senhor, e gera mudanças na Tua igreja, porque assim como o barro nas mãos do oleiro, assim somos nós, ó Deus, nas Tuas mãos. Amém. Graças a Deus.